Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem, todos cheios de muita saúde. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos relembrar a respeito de um gênero textual que está em evidência. Nós já vimos falando dele há algumas aulas e continuaremos a falar dele. São as resenhas críticas. Bem, lembrem-se do que é uma resenha. A resenha é um texto que visa transmitir a sua opinião como produtor dele sobre um determinado conteúdo. Nós vimos que as resenhas podem ser baseadas, de repente, em um livro, em um filme, em um texto, em uma peça de teatro, correto? E quais são as características principais de uma resenha? Bem, a primeira característica, e talvez uma das mais marcantes, seja a opinião assinada. Ou seja, sempre que você escreve uma resenha, lá no final do texto você deve assinar com o seu nome, para que fique registrado que aquela obra é de autoria e de opinião sua, nada mais do que sua. Correto? Bem, por ser um texto avaliativo, são usados muitos adjetivos. Então, os adjetivos aparecem com bastante frequência dentro de um texto. Não necessariamente adjetivos bons e não necessariamente adjetivos ruins. Tudo isso vai depender da obra que está sendo analisada e se ela agrada a você como leitor desse conteúdo, correto? Uma terceira característica é que as resenhas nos permitem ser escritas em primeira pessoa do plural, ou seja, você pode utilizar o nós. E ao fazer isso, você cria uma linguagem que aproxima a sua opinião do leitor que está apreciando a sua resenha crítica, correto? Uma quarta característica é a descrição da obra analisada ou da obra selecionada. Você pode falar a respeito do autor, da vida e obra dele, as principais características dele, qual a história do enredo, qual é o contexto em que todo aquele texto foi produzido, correto? E por último, mas não menos importante, aliás, é uma das características até mais importantes de uma resenha, é a recomendação da leitura que você fez. Você deve deixar claro se você recomenda a leitura daquela obra ou se não recomenda e os motivos válidos para que você faça isso ou deixe de fazer. Então, ao escrever uma resenha, pessoal, pensem nas seguintes questões. Primeira questão: o que é, afinal de contas, que eu vou escrever? Segunda questão: quem é meu público-alvo? Ou seja, quem vai fazer a leitura do texto que eu estou escrevendo? É uma criança? É um adulto? É um jovem? É uma pessoa culta? É uma pessoa mais popularizada? Quem vai ler o meu texto? Porque aí você consegue adaptar o seu texto e escrever de forma que você atinja o público-alvo desejado por você. Uma terceira questão importante: como esse texto vai circular? Será que eu vou colocá-lo num blog? Será que eu vou simplesmente lançá-lo na internet? Vai ser um texto escrito em formato de carta? Vai ficar disponível para quem? Como eu farei esse texto circular? E uma quarta questão importante: pensar nos motivos pelos quais você recomendaria esse livro para alguém ou pelo qual você não recomendaria de forma alguma. Pense nisso, é bastante importante. Pessoal, com todas essas informações de revisão, agora vocês deverão produzir uma resenha crítica, que pode ser baseada na resenha que nós temos no livro, na página 58, que é Cuidado, Não Olhe para Trás, um livro de Stella Carr, ou vocês poderão produzir uma resenha escrita, tá? Pode ser digital ou pode ser manuscrita também. E com base em algum livro que você tenha lido e que você tenha gostado bastante. Então, estou dando liberdade de escolha para vocês. Podem usar o livro Cuidado, Não Olhe para Trás, ou pode usar qualquer outro livro de qual você tenha gostado bastante ou do qual você também não tenha gostado, correto? O importante é que você assista essa videoaula, lembre das características e tente aplicá-las na escrita do seu texto, correto? Bom, as orientações estarão disponíveis lá no Agenda Edu e também estarão disponíveis na plataforma Unuí.
Era isso que nós tínhamos a considerar na aula de hoje. Agradeço muito a atenção de vocês e até a nossa próxima oportunidade. Obrigado.